Como superar pensamentos repetitivos ou obsessivos? Às vezes a nossa mente nos prende a pensamentos que parecem impossíveis de sacudir. No vídeo de hoje a gente vai explorar algumas estratégias para lidar com esse tipo de pensamento. Os nossos pensamentos têm um poder muito grande de nos causar sofrimento e angústia. Às vezes pode ser muito difícil que a gente se sinta livre desses pensamentos tão ruins de sentir. Mas eu quero te ajudar a tornar esse processo de lidar com a tua mente e os teus pensamentos mais simples e leve. Se tu for nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui eu falo sobre psicologia, sobre autocompaixão e conexões saudáveis. Aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Então vamos ver algumas estratégias para superar esses pensamentos que ficam ali às vezes tão colados na nossa cabeça. Em primeiro lugar, a conscientização. Então, identificar quais os pensamentos que te afligem ou quais os pensamentos que são repetitivos é um passo muito importante. É importante identificar e rotular aquele pensamento como um pensamento repetitivo. Tu vai identificar um pensamento obsessivo, repetitivo, porque ele vai ficar ali como uma fita mesmo, como um disco rachado na tua cabeça. Então, identifica e rotula. Olha aí, aquele pensamentinho de novo aqui. Um outro ponto é a gente trazer a realidade. Então, poder analisar assim, o quanto que aquele pensamento é real, o quanto que ele é verdadeiro, o quanto que ele está condizente com a realidade e baseado mesmo em fatos, em evidências. Muitas vezes são pensamentos que a gente fica ali remoendo ou são preocupações que vêm, mas que nem sempre elas estão alinhadas ali com a realidade ou com preocupações que realmente são úteis ou que vão ser preocupações mesmo que nos ajudem com alguma coisa que a gente tenha para fazer. Muitas vezes é um pensamentinho disfuncional que fica vindo ali mesmo. Um outro ponto é a aceitação. Então procure trabalhar a aceitação de que alguns pensamentos ruins, alguns pensamentos que tu não gosta ali de lembrar, de se conectar, eles vão vir. Só que são pensamentos passageiros e que não necessariamente refletem a realidade ou mesmo assim que tu tenha que dar muita importância. Para lidar com pensamentos obsessivos, é muito importante que a gente consiga ignorar alguns deles, porque quando a gente pega um pensamento e cola e fica dando toda a atenção, ele vai ficando maior, ele vai tomando uma força maior. Então, poder refutar alguns pensamentos, poder ignorar, poder ver o pensamento ali e fazer outra coisa sem que a gente fique preocupado, dando atenção para ele, é uma habilidade crucial. Então, poder ignorar alguns pensamentos bizarros, alguns pensamentos ali esquisitos ou mesmo preocupados que vêm na nossa cabeça, faz toda a diferença. Então, presta atenção também nessa postura mais analítica, mais obsessiva, de que algumas pessoas tendem a não conseguir se livrar de um pensamentinho como algo assim que elas consigam ignorar, deixar pra lá. Dentro dessa ideia de poder ignorar alguns dos nossos pensamentos, uma distração positiva faz bastante diferença. Então, um comportamento, poder a gente se engajar em alguma atividade que faça com que a gente se desconecte daquele pensamento ali, como um hobby, como exercício físico, leitura, algo que realmente a gente faça, né, na prática e que nos tire do pensamento obsessivo, né, o que pelo menos ajude a gente a ter um outro foco, um outro olhar, faz toda a diferença também. Um outro ponto é o autocontrole, então é importante a gente poder se sentir no controle da nossa vida, é importante que a gente possa ali respirar fundo e manter um pensamento, manter uma ideia de que a maior parte das situações que a gente cria na mente, elas não tem muita chance de acontecer, ou mesmo assim poder entender que nossa mente é criativa, que ela vai trazer à tona ali coisas bastante criativas, às vezes bizarras, às vezes esquisitas. Então a gente precisa poder refutar algumas coisas e poder, assim, às vezes até dar risada do que a nossa mente está criando ali. Um outro aspecto é focar nas soluções, então tirar um foco direto da preocupação ou de um aspecto assim mais analítico, de ficar pensando e repensando e ruminando, e trazer um foco para aquilo que realmente é possível de ser feito, para soluções que a gente precisa encontrar, para o que é possível fazer diante daquela situação. Além disso, buscar ajuda, apoio de amigos, de familiares, de pessoas da tua confiança, é muito importante no sentido de poder, assim, refutar alguns pensamentos, no sentido de poder contar mesmo com a tua rede de apoio, faz muita diferença. Então,
poder dividir o que tu pensa, até para poder, assim, ouvir o que outras pessoas pensam sobre aquilo, sobre as preocupações, para te poder ter acolhimento, também é bastante importante. É uma forma de lidar com esses pensamentinhos aí chatos ou mais ruminativos que a gente possa ter. E por fim, é importante destacar aqui, alguns transtornos mentais vão ter esses pensamentos ruminativos ou obsessivos como um sintoma. Então, se tu entender que é muito difícil de lidar com esses pensamentos sozinho, que tu não tá conseguindo dar jeito nisso, é importante procurar ajuda profissional quanto antes, porque aí um profissional vai poder identificar, assim, a tua saúde mental como um todo, vai poder entender o que está acontecendo, qual que é, assim, o que se liga a esses pensamentos, né, alguma preocupação, algum medo, então poder ter uma avaliação para isso e realmente uma ajuda capacitada, competente, para que tu possa superar esses pensamentos, pode fazer a diferença. Então, se tu não estiver conseguindo sozinho lidar com isso, é importante procurar ajuda. Às vezes um toque pode aparecer dessa forma, às vezes outros transtornos mentais do cunho ali da ansiedade também podem aparecer na forma desses pensamentinhos distorcidos ou pensamentos obsessivos, preocupados que ficam vindo ali. Então, por isso que ter ajuda é fundamental. A gente tem um vídeo aqui no canal que é sobre ansiedade e que ali eu explico a importância da gente poder tratar mesmo os transtornos de ansiedade, porque quando a gente não trata, especialmente questões de ansiedade, de fobias, de humor, a gente pode correr o risco de deixar aquilo mais intenso. Por exemplo, se a gente tem um toque não tratado, as chances daquele toque aumentar, ficar mais grave, elas são muito altas. Então, poder ter ajuda já no início, não esperar aumentar o problema, não esperar assim ter um sofrimento maior, é muito importante. Então, se tu perceber aí que é muito difícil sozinho, busca ajuda, porque pode fazer toda a diferença. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, pela tua companhia aqui no canal. Se tu quer aumentar o teu repertório de pensamentos saudáveis e construir conversas internas de mais amor e acolhimento, eu te convido a conhecer o meu e-book Antídotos para Distorções Cognitivas. O link dele tá aqui na descrição desse vídeo. E por fim, é importante a gente lembrar que superar pensamentos repetitivos ou obsessivos é um processo gradual e que pode precisar de muitas estratégias e tentativas diferentes. Então é importante que tu respeite o teu tempo, que tu seja paciente contigo nesse processo e que tu busque apoio, ajuda profissional, caso tu não esteja conseguindo lidar com isso de forma eficiente ou mesmo, né, superar isso sozinho. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Muito obrigada pela companhia, um beijão e até o próximo vídeo.